de emoções? Eu acho que era de emoções também. Acho que você deu 2 Tá. palestras no curso, se eu não me engano. Pode Aí, ser. nossa, mas eu fiquei um dia todo digerindo lá a sua palestra. Fiquei, nossa, que isso, que coisa, que coisa. Legal. Agora, se tu puder falar um pouco do seu trajeto acadêmico, como que foi? Tu fez iniciação depois disso, que tu foi lá no laboratório, como foi para tu entrar no mestrado e tal? Falar um pouco pra gente. Legal. Desde essa época, desde antes de entrar, de fato, no laboratório, eu já tinha ali alguns fascínios, né? Que eram as coisas na neurociência que mais me chamava a atenção. Não sei de vocês, mas uma delas, quando eu entrei na faculdade, o primeiro livro que eu peguei ali para ler foi A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, que é do Darwin, lá de 1870 e tanto. E eu fiquei, assim, mind-blowing, né? Pensando, assim, o quanto que coisas que são tão complexas, que a gente acha que são tão humanas, que se você parar para pensar, parar para ver e observar, você consegue ver em outros animais, às vezes muito mais simples, né? Então, esse livro do Darwin é só sobre emoções, né? Mas como emoções são um dos componentes, né? Um dos elementos que mais se tem interesse, principalmente até por questões de transtornos psiquiátricos. Então, fiquei muito intrigado, né, com essa ideia de que você pode estudar isso em outros animais, né, em roedores, em qualquer outro animal. E até nesse contexto aí da LTP, eu estava lendo o trabalho do Eric Kandel, que ele ganhou o Nobel por descrever toda a maquinaria molecular da formação de memórias em uma lesma do mar. Então, assim, Nossa, um negócio, a memória, né, uma coisa que ainda acha até que é uma coisa mais humana ainda, uma coisa que é meio abstrata. Estudaram lá em lesmas do mar, ganharam o Nobel e depois viram que tudo que acontecia na lesma do mar acontecia em mamíferos também. Então, é um negócio que eu acho extremamente fascinante, essa ideia de se estudar modelos animais para compreender questões complexas que aparentemente, numa primeira vista, parecem só humanas, né? E a outra questão que me fascina muito que é a capacidade de decodificação neuronal, que é você ler o cérebro e conseguir ler o que aquele indivíduo está pensando, está fazendo, está querendo fazer. Então eu fiquei muito impactado com os trabalhos do Christoph Koch, que um dos mais famosos é o dos neurônios da Jennifer Aniston. Não sei se você já viu, eles registraram neurônios de um paciente com epilepsia, né, que se permitia fazer registro de neurônios em humanos. E eles viram lá mostrando várias imagens para ele. Tinha um neurônio ali que ele só disparava para a atriz Jennifer Aniston. Não sei se vocês conhecem, mas ela fez a Rachel em Friends, eu gosto muito de Friends. E eu fiquei muito intrigado, né? Quando você consegue também ali pegar conceitos, né? Uma categoria. Então, qualquer foto da Jennifer Aniston, esse neurônio disparava. E aí, por fim, tem os trabalhos do Miguel Nicoleles, que ele trabalhou com macacos. E eles registraram, em vez de um ou outro neurônio, eles registraram um monte. No caso, eles chamam isso de assembleias neuronais. E eles conseguiram fazer com que o animal ele jogar um joystick, assim, para acertar um videogamezinho ali. E eles tentavam fazer essa decodificação. E, no fim, eles conseguiram, sem o animal mexer o joystick, só pela atividade do cérebro dele, ele controlar o videogamezinho, até o momento que ele soltou o braço ali e controlou o negócio só com a mente, né? Então, isso já andou bastante, né? Tem empresa vendendo a ideia de que vai poder fazer isso um dia e tudo mais. Mas essas são as coisas que me fascinavam já antes de começar a minha jornada aí neurocientífica. E quando eu entrei no laboratório, foi no laboratório do professor João Pereira Leite, que foi o meu orientador, ele era o meu supervisor do pós-doutorado até agora. Então a gente teve uma amizade boa aí, vamos dizer. E esse laboratório, o foco dele era estudo de modelos animais de epilepsia. E acontece que um tipo de epilepsia é uma doença que a pessoa tem convulsões, existem vários tipos, e um tipo específico, quando a crise ela começa no lobo temporal, chama epilepsia do lobo temporal, você tem mais prevalência de transtornos psiquiátricos, como depressão, transtornos psicóticos, ansiedade e tudo mais. Que em outras, tem mais do que a população geral e do que em outros casos de epilepsia. Então, a gente queria ver em modelos animais, se os modelos animais dessa epilepsia também tinham comportamentos do tipo depressivo, ou do tipo psicótico, ou de outras condições. E, para mim, na iniciação, caiu a investigação da depressão, que para mim já era um interesse pessoal,
mas acabei abraçando essa ideia, estou estudando isso até hoje. E uma coisa que foi bastante intrigante é que a depressão era uma das condições que mais acometiam esses pacientes, mas quando a gente fazia vários comportamentos ali em roedores, você não via nada que indicasse depressão nesses animais. Na verdade, o que indicava mais ou menos que os animais eles eram até menos depressivos, dependendo de como você analisava aqueles dados. Então, isso foi bastante intrigante para mim, porque os modelos animais de epilepsia, eles têm bastante alteração biológica, bastante alteração neurobiológica. E segundo a literatura, essas alterações biológicas são as mesmas subjacentes à depressão. E quando você viu o rato ali que tinha as alterações biológicas, você não tinha o comportamento depressivo, isso começou a me chamar a atenção que talvez a gente não, eu não deveria olhar tanto para a biologia e considerar alguns outros fatores. E então, eu terminei, essa foi a minha iniciação. E quando eu comecei no mestrado, o laboratório tinha acabado de instalar, um colega meu, o Lésio, ele foi para fora e voltou, ele instalou o equipamento de registro eletrofisiológico. É justamente esse de você colocar eletrodos, né, os fios ali no cérebro, e registrar ondas cerebrais e neurônios específicos. Então a gente tinha acabado de aparecer isso no laboratório, e é a partir disso que se faz esses estudos de decodificação neural. Então aí é que eu comecei a pensar, vamos tentar fazer um estudo nessa vibe ali de decodificação que tem relevância para depressão, resistência ou vulnerabilidade ao estresse. E na iniciação eu tinha trabalhado com um modelo animal, né, que se chama de desamparo aprendido. Na época, olhando para a literatura como um todo, do ponto de vista da neurociência, parecia que isso era só um modelo animal de depressão. Vamos falar daqui a pouco como é que eu comecei a repensar essa questão. Mas o que aconteceu é o seguinte, então, quando se dá, o desamparo aprendido, ele acontece assim, você tem lá o roedor, né, o rato, e você apresenta estímulos aversivos incontroláveis. Então, por exemplo, um choque na pata e o animal não pode fugir dele. E no dia seguinte, por exemplo, você faz um teste em que os choques são escapáveis e você mede quanto que o animal foge. Ele pode pular um muro, apertar uma barra e tudo mais. E o que acontece no desamparo é que essa exposição a choques incontroláveis faz com que o animal perca e tenha uma falha em aprender a escapar de novos estímulos aversivos. E o que eu estava pensando é o seguinte, fazer um protocolo em que alguns animais ficam resistentes e alguns animais ficam desamparados, que isso começar a ser a minha pergunta principal, né? Por que alguns indivíduos são resistentes e outros vulnerabilidades, e outros vulneráveis a adversidades? E então aí que eu comecei a questionar algumas pesquisadoras que elas já tinham trabalhado com isso e, por minha sorte, elas eram psicólogas, então elas tinham uma compreensão diferente do assunto aí do que uma perspectiva só biológica. E uma delas, a Cláudia Padovan e a Maria Helena Hunziker, as duas são da USP, uma é só psicóloga, a Hunziker é só psicóloga, a Padovan trabalhava um pouco com neurociência também. E elas apontaram o seguinte, que o que faz o animal ser desamparado ou não é uma experiência prévia com estímulo incontrolável. Ou seja, se o animal passa pelo mesmo estresse, mas controlável, ele não vai ter desamparo. Então, na verdade, o que está definindo a resistência ou vulnerabilidade nesse caso não é um fator biológico, vamos dizer. É uma experiência psicológica, é como o animal aprende a lidar com os estressores. Daí que aconteceu um acidente experimental, quando eu estava fazendo os pilotos, eu tive a ideia seguinte, quando você coloca os eletrodos no cérebro do animal, você consegue registrar alguns neurônios ali, a atividade e tal. O que eu queria saber é se existiriam neurônios, assim como existiam aqueles neurônios da Jennifer Aniston, eu queria saber se existem neurônios do controle ou da falta de controle. Então, eu fiz primeiro uns experimentos só comportamentais para ver se o protocolo funcionava, e aconteceu o seguinte, eu peguei o mesmo protocolo que eu usei na iniciação, que o que eu tinha visto era que a maioria dos animais que passavam por aqueles estímulos incontroláveis, eles desenvolviam o desamparo. Então, eu fiz nesse protocolo uma sessão anterior só com estímulos controláveis. Então, o que eu queria ver, vamos supor que exista uma atividade associada ao controle, em seguida eu vou induzir desamparo neles, então eu vou ver a atividade da falta de controle. Mas o que aconteceu é em 100% dos animais que eu testei, todos os animais que tinham uma experiência prévia
com estressores controláveis, eu não conseguia induzir desamparo neles. Eu tentei aumentar choques incontroláveis, aumentar a duração. Esses animais, eles ficaram super resistentes, eles ficaram super resilientes. Senão, eu não conseguia induzir desamparo aprendido neles. E o que me chamou a atenção, cada vez mais, é que, na verdade, o que está determinando esse perfil comportamental de resiliência e vulnerabilidade, a gente consegue controlar mais experimentalmente, pensando nos fatores psicológicos, e não tanto uma predisposição inata a ser resistente ou ser vulnerável. Isso existe, sim, mas nesse caso, me chamou cada vez mais a atenção nos fatores psicológicos, e aqui culminou ali no meu mestrado, meu doutorado, que foi investigar atividades eletrofisiológicas em animais expostos a estressores controláveis versus animais expostos a estressores incontroláveis, mesma duração e tudo, e ver como é que isso prediz que o animal vai ficar resistente ou vulnerável, né, ou desamparado, lá dias depois. E foi isso que eu fiz, a gente publicou um trabalho aí da conclusão disso aí ano passado, a gente publicou no Journal of Neuroscience, e a gente descobriu, e nessa brincadeira aí, né, a gente acabou se deparando com vários desafios, né, que a análise de atividade eletrofisiológica exige programação computacional, análise de dados. Eventualmente, a gente caiu numa situação que a gente queria usar muitos dados para predizer lá o animal resistente, animal desamparado, animal que não passava por estresse. A gente acabou se aprofundando aí nessas ferramentas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, e virou, assim, talvez minha identidade na neurociência, que é investigar essas coisas com essas ferramentas. E aí estou nisso até agora e pensando assim, nesse trabalho, uma das conclusões que a gente teve, que para mim são das mais interessantes, é que a gente conseguiu ali descrever várias atividades eletrofisiológicas e com essas ferramentas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, a gente conseguiu identificar padrões que juntam essas várias características e a gente quis ver se existiria um padrão associado ao estresse, ou seja, que discriminava tanto resistentes e desamparados contra os não estressados, a gente viu que isso existia, e um padrão de atividade associado ao comportamento, que discriminaria os resistentes dos desamparados. E o que a gente viu é que existia esse padrão do estresse, e o padrão do controle, o padrão da resistência, eles existiam nos animais resistentes e não nos desamparados. Ou seja, os desamparados, eles não tinham um efeito deles que diferenciava ele dos outros. Na verdade, ele era predito, né? O desamparo ele era predito pela ausência de uma atividade que é associada à resistência. Eles tinham os efeitos do estresse por si, mas não tinham esse que a mais que predizia os animais resistentes. Então, isso começou a mostrar o quanto que, na verdade, a neurobiologia da resiliência, que é um negócio complexo, que é único, complexo e distinto, e incentiva a gente a parar de olhar só para vulnerabilidade, só para doença, só para as condições de sofrimento, mas pensar na saúde como uma coisa complexa também. Danilo, eu achei muito interessante isso que você falou. Desde a hora que você falou, meu olho já brilhou já. A questão de olhar para além da doença. Até aqui na Liga, né, a gente tem diferentes abordagens que tem os cursos de bioquímica, enfermagem, farmácia e medicina. Então, a gente, até conversando hoje com a Júlia, a gente falou, né, o quanto que é importante a gente ter esse olhar multiprofissional em cima de uma determinada condição, né? E eu achei bacana que você falou que, né, durante a sua iniciação, que você percebeu que estava faltando essa questão de algo mais, né? Olhar além, por cima daquilo, ampliar mesmo sua visão para poder compreender o que estava acontecendo ali. E, assim, por curiosidade mesmo, que eu sou uma pessoa bem curiosa, como que você, tipo assim, você chegou nisso, você viu assim, nossa, tá realmente faltando uma coisa aqui. E o que você fez depois que você identificou essa dificuldade, né, no processo, assim, porque a gente espera uma coisa, né, quando começa a pesquisa e aí ao longo vai descobrindo outras, né, várias nuances e tudo mais. Aí eu fiquei um pouco curiosa, assim, se igual que mas depois você recebeu ajuda também, né, dos seus colegas e tal.
Mas, assim, lá na iniciação, como que foi esse processo? Eu fiquei um pouquinho curiosa. Não, é legal, Giovana, essa é uma excelente pergunta. É uma pergunta que realmente eu parei ali semanas pensando naquilo e acabou me direcionando muito. Bom, a primeira questão do porquê, né, que os ratos com epilepsia não são depressivos. Então, uma é essa que, na verdade, essa relação em humanos, ela é extremamente biopsicossocial. Tem a biologia ali, mas tem a psicologia, então, às vezes, aquela doença, ela traz consequências psicológicas que são mais pertinentes, né? Então, na caso da epilepsia, você tem crises, né? Às vezes incontroláveis. Então, é o fato de você não achar que você pode ter uma crise a qualquer momento, você não pode sair, não pode fazer um evento ali com a família, alguma coisa que você pode ter isso, então cria uma ansiedade, então pode ser muito mais uma questão ali psicológica do que estritamente ali biomédica, vamos dizer. E o social também, né? Psicologia ali com os conceitos psicológicos, quando você traduz para a vida real, são sociais, são eventos sociais que então a falta de controle ali em um evento social, né? A interações sociais são limitadas a partir dessa dificuldade. E então essa foi uma ideia. Então, e além disso, na clínica também tem as drogas, né? As drogas que se usam para tratar a epilepsia, que pode, na verdade, estar contribuindo para sintomas psiquiátricos. Então tem toda essa questão. E agora uma que eu acho bem interessante, que acabou sendo até mais pertinente para o resto do que eu acabei fazendo com modelos animais, é que o quanto esses modelos animais de depressão que a gente estava usando realmente revelam depressão. Então, essa é uma pergunta que se estende muito. Será que rato, camundongo tem depressão? Então, essa é outra pergunta que acabou me direcionando bastante, e hoje em dia eu penso cada vez mais que não. Na verdade, não tanto que não, mas a resposta certa é que eu não sei. Eu nunca vou saber. Porque a depressão, em humanos, ela é uma condição muito heterogênea. Você tem na psiquiatria, né, o DSM, né, que é o livro ali de critérios diagnósticos. Na depressão maior, você tem 9 sintomas, você tem que ter 1 e 9, você tem que ter 5 de 9, perdão. E o que acontece é o seguinte, se você tem que ter 5 de 9, então quer dizer que 2 pessoas diagnosticadas com depressão, elas podem ter intersecção só de um sintoma e ser totalmente diferente. E realmente, quando você lê os critérios, dorme muito ou dorme pouco, ganha peso ou perde peso. Então é um negócio muito heterogêneo, né? E se já é heterogêneo em humanos, como é que você faz a translação disso para o animal? E uma iniciativa que tem surgiu do NIH, né, o National Institute of Mental Health, que propõe assim que a gente tem que parar de tentar pensar em animais de um ponto de vista categórico, quando se trata de transtornos mentais. Ou seja, a gente tem que parar de pensar que os animais têm depressão. O que a gente pode fazer é a iniciativa que chama RDoC, R-D-O-C, que é o Research Domain Criteria, que ao invés de pensar em categorias diagnósticas, tentar fazer a translação da categoria da depressão para o animal, a gente pensar em dimensões ou domínios. Então, ao invés de você tentar fazer o animal ter depressão, você vê, por exemplo, perda de motivação. A perda de motivação é um sintoma da depressão, é um dos principais. A perda de motivação, você consegue ver claramente em um animal. Você consegue ver, fazer um experimento e mostrar o animal ele tem mais motivação ou tem menos motivação. Ele faz mais um comportamento motivado ou faz menos. Ou, por exemplo, a detecção de ameaças. Se o animal apresenta comportamento de medo, congelamento, ou se apresenta menos. Ou no caso que eu estudei, a controlabilidade. O animal, você consegue saber que ele tem uma expectativa de controle, que ele está querendo fugir daquele estímulo aversivo, ou o animal não. O animal acha que não tem o que fazer, ele vai ficar parado ali. Então, essa ideia, assim, você conseguir, para você melhorar essa translação do que acontece na clínica e do que acontece no modelo animal, ao invés de você pensar em categorias, pensar em depressão, você pensa nos domínios específicos. Então, na cognição, na anedonia, no medo específico. Então, isso é uma iniciativa que surgiu lá em 2010 e ela é uma visão mais moderna de como a gente consegue fazer essa translação. Então, ao invés, no caso ali da iniciação, né, que eu fiz um monte de comportamento,
que na verdade pode ser alguma outra forma, talvez algum teste cognitivo um pouco mais elaborado, que eu conseguiria ver uma relação que acontece na clínica e na depressão. Acabei não continuando muito com a epilepsia, agora eu estudo mais a resiliência e vulnerabilidade sozinhos, mas esse é um dos caminhos, você pensar nesse modo dimensional e não categórico. Bacana, muito bacana. E tem muito isso que você falou, né? Até questionários e quando a gente vai orar, são variáveis muito dicotômicas mesmo, né? São opostos totalmente extremos e não é assim que funciona. Né? Sim, com certeza. E isso é um problema até na clínica mesmo, não é tanto no modelo animal. Quando você vai fazer um teste, né, uma avaliação de depressão, ou qualquer que seja, você tem as escalas lá, Hamilton, Beck, e no fim você soma ali os scores e é isso. Tem tanto de depressão, né? Mas na verdade um paciente ele pode ter muita depressão porque ele tem mais alterações de sono e outro paciente porque ele tem mais alterações de motivação ou de cognição. E cada vez mais, aí, com essas ferramentas de inteligência artificial, a gente mostra que provavelmente existem esses biotipos de alguns transtornos mentais. Então, teve um trabalho lá de 2016, o primeiro autor é o Drysdale, que ele mostrou ali, vendo conectoma funcional, pegou ressonância magnética funcional de um monte de pacientes, e eles conseguiram agrupar esses conectomas em 4 diferentes grupos, usando essas ferramentas, e viram que cada grupo diferente era sensível a diferentes tratamentos. Então, um era mais sensível ao antidepressivo, um remédio mesmo, outros eram mais sensíveis, por exemplo, à neuromodulação, que é você estimulação transcraniana magnética, algum outro tipo. Então, na verdade, você saber discriminar, descrever essa heterogeneidade, né, na clínica, você consegue até descobrir tratamentos melhores. Né? E isso essa perspectiva chama medicina de precisão, nesse caso, psiquiatria de precisão. Então, é um negócio bastante interessante, está conseguindo conversar bem aí com modelos animais também. Você falou que tá no pós-doutorado, não vi lá no seu lado, você está fazendo aonde? Eu continuo no laboratório do João, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e eu continuo aí, eu comecei cada vez mais aí na pesquisa, eu estou investindo mais nessa parte da inteligência artificial, mas também usando aí comportamentos. O último estudo que eu tenho feito, nesse primeiro do mestrado, que acabou tomando boa parte do meu doutorado, eu estudei essa dimensão do controle e da falta de controle, e em seguida no meu doutorado, e o que eu estou fazendo no meu pós-doutorado, eu comecei a analisar outras dimensões. Então, no caso, eu comecei a ver a dimensão que eu chamo de segurança e a dimensão da valência. Existem várias... essa abordagem dimensional da ciência, do comportamento, ela já é muito antiga. Então, o Wilhelm Wundt, que é dito pai da psicologia moderna, ele criou o primeiro laboratório de psicologia lá em 1800 e tanto, ele já falava, já descrevia emoções de um ponto de vista dimensional. Então, ele mesmo falava, uma emoção ela tem, se você gosta ou não gosta, se você tem um sentimento de domínio ou não sobre o que está acontecendo, e se você tem uma excitação, né? Uma excitação ou um relaxamento. Então, ele já dizia essas 3 dimensões. No caso aqui, pegando especificamente para a neurobiologia do estresse, eu chamo isso de controlabilidade, ou seja, se você tem controle ou não tem controle sobre uma adversidade. A segurança, se você detecta ou não um estresse. E a valência, se aquele estresse que você detectou, ele é positivo, ele é um desafio a ser vencido, que quando você conseguir aquilo, você vai ganhar uma grande recompensa, ou é uma valência negativa, você só quer fugir daquilo porque aquilo é ruim. E essas 3 dimensões dependem de como o indivíduo percebe elas. Você consegue fazer experimento para regular elas, você consegue... Mas você, no fim, são fatores psicológicos. Você depende de como o indivíduo, o rato ali, ou o humano, que seja, percebe aquilo. E no doutorado eu fiz experimentos para trabalharem com a segurança. Então, no caso, eu também acabei me deparando com uns achados curiosos.
acontece o seguinte, você tem na neurobiologia do estresse, um dos modelos, na neurociência especificamente, um dos modelos animais mais conhecidos é o medo condicionado. Então, o medo condicionado ele vem do trabalho lá do Ivan Pavlov, não deve conhecer, mas é um pesquisador russo que ele tocava um sino, fazia um barulhinho e dava um pó de carne para os cães. E, eventualmente, quando ele tocava o sino, os animais eles salivavam, e ele chamou isso de condicionamento responsivo, condicionamento clássico. Em animais, você faz isso, esse medo condicionado, com estímulos aversivos. Então, você faz, por exemplo, um tom e dá um choque. Eventualmente, você dá o tom sem o choque, o animal vai apresentar um congelamento ali. Isso é extremamente estudado, foi estudado por muitos anos. Esse é talvez um dos comportamentos mais bem conhecidos, né? E existe uma discussão de que isso tem muita relevância para transtorno de estresse pós-traumático, que aqui no Brasil é um problema, mas fora daqui é um negócio que recebe muito investimento por questões sociais de que os países Estados Unidos, Europa, eles têm muita guerra, então lá a questão do estresse pós-traumático eles têm muito mais esse apelo, né, do investimento, da importância. Aqui também é claro que é bastante importante. Enfim, aí um negócio que é interessante começar a descobrir é que quando o animal ele tem esse medo condicionado, ele tem o medo ali, quando você dá o estímulo condicionado, ele vai apresentar o medo, mas se você apresenta o estímulo que era condicionado várias vezes, ele acaba extinguindo esse medo. Mas o que foi descoberto na neurociência é que quando você extingue o medo, não é puramente aquela atividade neural associada ao medo, ela não vai sumindo com o tempo. O que vira é que quando você extingue o medo, você depende de outros circuitos neurais. Então, no medo, você é muito associado, centralizado na amígdala, e as projeções da amígdala. E quando você esquece o medo, depende de outras estruturas, principalmente o córtex pré-frontal. Então, por exemplo, se os trabalhos que mostraram isso, eles inibiram o córtex pré-frontal, e viram que o animal não inibia, ele tinha dificuldade em aprender a esquecer o medo. Então, eles chamam isso de... A extinção do medo, na verdade, é uma nova forma de aprendizado, depende de outros circuitos. E essa ideia de que o pré-frontal inibe a amígdala é um dos principais modelos aí para explicar transtorno de estresse pós-traumático, terapia, como é que psicoterapia funciona. Então, isso é bastante relevante. E o que é interessante, aqui no estudo que eu comecei a fazer, é que já ali na década de 60, 70, o próprio Pavlov, ele tinha dado essa ideia de que existia o condicionamento excitatório, que é algo que evoca um comportamento, mas quando um estímulo ele é associado à ausência de algo, ele também não é neutro. Ele também ele tem um significado. Pavlov, depois outros chamaram isso de condicionamento inibitório. E tem trabalhos interessantes que mostram que quando você faz o condicionamento inibitório do medo, ou seja, você dá, por exemplo, estímulos aversivos nos animais, e se você dá um estímulo condicionado que ele é associado à ausência dos estímulos aversivos, esses animais eles até apresentam um perfil mais resiliente também. E acabou sendo isso que eu comecei a fazer no doutorado. Eu fiz, ao contrário do desamparo e da resistência, você consegue mais facilmente pegar um mesmo indivíduo, um rato, e ensinar ele que um estímulo primeiro é associado à segurança, ou seja, à ausência de estresse, e depois associar esse mesmo estímulo ao estresse. Então eu fiz isso e registrei várias regiões do cérebro, não só uma ou duas. No mestrado eu fiz 2 regiões que eram importantes, hipocampo e pré-frontal, e no doutorado eu registrei lá 7 regiões, VTA, amígdala, hipocampo, pré-frontal. E depois que a gente fez isso, o que a gente estava querendo ver, depois de analisar, depois de acabar os experimentos, tentar decodificar, fazer esse estudo de decodificação nessas regiões, como é que se decodificava ali segurança contra o medo. E no mesmo animal ali, todo dia que eu fazia o experimento, eu também fazia um outro teste, que colocava uma plataforma segura e uma recompensa, e no meio um chão que poderia dar choque. Então colocava o animal ali na plataforma, ele não recebia choque, e apresentava aquele estímulo condicionado. Se ele estava associado à segurança, ele descia, ia lá na recompensa. Se ele estava associado a medo, ele saía e ia para o lugar de segurança. Então, com isso, eu também consegui ver a questão da valência, né? Ir para uma recompensa ou sair para um lugar seguro. E aí, com isso,
nessas dimensões aí, eu fiz alguns estudos de como decodificar isso, quais são as propriedades de como o cérebro processa isso. Algumas coisas interessantes que a gente descobriu é que quanto mais regiões do cérebro eu incluo ali na inteligência artificial para ela decodificar aquelas informações, quanto mais regiões, melhor é a decodificação. Então tem muito essa ideia na neurociência de que tal região faz tal coisa, outra região faz outra coisa, mas nesse caso mostra que, na verdade, todas as regiões, lá espalhadas, lá pré-frontal e tronco cefálico, todas elas, quando você adiciona, elas são relevantes para aquela informação. Então todas elas estão processando aquilo. Então é uma ideia assim que o cérebro ele processa coisas em redes. Não tanto, né? Em alguns casos pode ser, mas não tanto uma região faz uma coisa, outra região faz outra coisa. E outra coisa que é interessante, quando você pega um animal e você faz uma inteligência artificial ali para decodificar esses estados, segurança, medo, valência positiva, valência negativa, ele funciona bem. Você pega um dia, você testa, outro dia funciona. Mas quando você pega a inteligência artificial de um indivíduo e você testa em outro indivíduo, aí ele é muito ruim. Ou seja, existe uma grande variabilidade. Cada animal, o processamento que ocorre aí em cada animal para distinguir esses estados ali relacionados ao estresse é bastante individual. Em um animal acontece assim, em outro animal acontece de outro jeito. É claro que existem padrões, também no fim a gente até identificou padrões gerais, mas essa variabilidade individual é bastante marcante, e tem até a discussão em humanos mesmo, que cada vez mais a gente consegue identificar, olhando a função do cérebro, que existem fingerprints, impressões digitais, são dados biológicos que diferenciam cada indivíduo, e no cérebro a gente tem isso também. Então você tem essas impressões digitais cerebrais que distinguem cada indivíduo, e no caso a gente viu isso para o estresse, que faz bastante sentido, né? Cada pessoa encara estresse, processa estresse da sua forma, isso em humanos e aparentemente em ratos também. Não, super interessante isso daí da inteligência artificial, ter dificuldade quando tu troca de um animal para o outro. Mas como que funciona exatamente isso aí? Você coloca esses dados que você coleta, essas ondas cerebrais para a inteligência artificial, você alimenta ela com isso e aí ela vai tentar definir qual que é o padrão de comportamento do animal? É assim que funciona? Sim, exatamente assim. Você tem, então, nesse caso eu usei as ondas cerebrais, acabou sendo meu foco as ondas cerebrais. Até interessante trazer isso, Vinícius. No meu mestrado, eu registrei a onda cerebral no hipocampo e no pré-frontal, e também registrei a atividade de neurônios. E uma coisa mais marcante que a gente viu nesses dados ali do experimento do controle, da falta de controle, é que o que mais diferenciava o resistente do desamparado eram ondas cerebrais, e não tanto a atividade de neurônios. E uma onda cerebral específica, que é a mais marcante, claramente a mais marcante, é a oscilação θ. As ondas cerebrais recebem nomes pelas letras gregas, né? Essa oscilação θ, ela vai ali de 4 a 10 Hz, e essa é a oscilação que nos resistentes, ela é maior, ela tem uma amplitude maior, ela tem mais sincronia da atividade dela com os neurônios, ela tem sincronia entre as regiões, então é ali que estava acontecendo as coisas. E então, a partir disso, sabendo que eram as ondas cerebrais importantes, a gente fez esse outro estudo mais focado na inteligência artificial, e era isso. Então, por exemplo, no experimento, no mesmo indivíduo, no mesmo roedor ali, a gente tinha momentos em que o mesmo estímulo condicionado, uma luz, era associado à ausência do estresse, ausência dos estímulos aversivos. Em outro momento, lá dias depois, o mesmo estímulo condicionado passou a ser associado vai vir um choque, vai vir um estímulo aversivo, então associado ao medo ali. Depois, a gente pegou essas ondas cerebrais, na verdade não é só colocar onda cerebral, né? A gente faz a gente chama de decomposição em tempo e frequência, que a gente vê a amplitude de cada frequência daquela onda. Então a gente vê 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, faz uma decomposição, a gente chama isso de um espectro, e vê a potência de cada um. Aí você vê a coerência entre as várias regiões, então no caso a gente tinha 7 regiões, a gente viu para cada frequência a sincronia de cada frequência da onda, e a outra que é a direção. Então, às vezes, uma onda começa, na outra região ela é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Isso dá uma ideia de qual região está direcionando a outra. E isso também a gente consegue ver para cada frequência, para cada par ali de coisa. Então, com isso, a gente conseguia lá no fim, tinha 2.000 variáveis, né, de frequência por par, de região por região, etc.
Então, por isso que é uma situação assim, a gente só conseguiria estudar isso com essas ferramentas. E aí foi isso, então, testando diferentes ferramentas, fazendo decomposições, a gente chama de redução de dimensionalidade, transformar aqueles 2.000 variáveis em apenas 20, né? Reduzir isso para padrões, a gente usa PCA, usa formas de clusterização, né, que a gente chama. E depois disso a gente faz essas redes neurais, que é essas formas de classificação, regressão linear, rede neural artificial, vários outros métodos aí. Mas aí foi isso, aí testando assim, quais dados a gente coloca na rede neural. Por exemplo, eu quero saber se só uma região é importante, eu coloco só a potência, né, a amplitude das ondas daquela região. Eu quero saber se um par específico é importante, eu vou colocar a potência dessa região, a potência dessa região e a sincronia dessa região. Aí, com isso, deu para investigar essas coisas de número de regiões, de variabilidade entre diferentes animais. Então, no caso, a gente pega ali um animal, faz essa inteligência artificial, e a gente pode colocar um dia, por exemplo, o primeiro dia que o estímulo era associado à segurança, aí lá para frente pega o primeiro dia que o estímulo era associado ao medo. Faz a inteligência artificial aí, a gente chama isso de dado treino, que a inteligência artificial vai usar isso para treinar, ela sabe qual que é o medo, qual que é a segurança, aí depois eu dou novos dados para ela, que a gente chama de dados teste, aí ela vai ver o quanto que aquele treino anterior ela consegue prever ou decodificar novos dados. É a partir disso que a gente vai investigando essas propriedades de decodificação neural com inteligência artificial. Entendi. Nossa senhora, mas pareceu complexo demais, hein? Meu Deus do céu. Não, é simplão. É simples demais, tranquilo. Agora, pô, daqueles links lá que você me mandou lá com o seu Lattes lá de divulgação, tinha uma notícia muito interessante lá da Record, que você saiu numa entrevista. O homem é famoso, né? Aí tava falando de um tratamento lá para depressão e algumas doenças sem remédio, que era com uma terapia elétrica, se eu não me engano, não era? Uhum. Como que era isso? Isso era do seu projeto? Era uma coisa extra que tu tava fazendo? O que rolou? Isso aí rolou um telefone sem fio aí com a Record. Mas, assim, justamente, o estudo, ele é puramente eletrofisiológico no momento. Ele é ver as atividades do cérebro e identificar esses padrões associados ao estresse, associados à resistência, associados a essas várias coisas. Mas, realmente, qual que é as implicações disso? Uma é só conhecer o cérebro por si, mas o que realmente acontece, talvez a principal implicação é transformar esses correlatos em causa. Tentar modular isso, de alguma forma, de alguma estimulação cerebral, e tentar ver. Então, a gente viu, por exemplo, que a atividade em teta, lá, o ritmo teta, no córtex pré-frontal, estava associado à resistência. A gente não fez isso, o Record vendeu a gente demais ali. Mas, por exemplo, na depressão, a depressão resistente, a pessoa que lá testa vários remédios e não consegue, um dos tratamentos que está cada vez mais bem estabelecido é você fazer uma estimulação transcraniana magnética no córtex pré-frontal, no ritmo teta. Então, é uma coisa que, assim, que a gente viu em roedor lá, discriminando uma variável psicológica do controle, e deu a mesma atividade que é o que se induz ali na clínica para o paciente com depressão resistente. Então, realmente, tem uma conversa que, para mim, foi até uma surpresa, né, o quanto que esses dados conversavam com coisas já em andamento na clínica. E a gente tem uma parceria, como atividade aí do meu pós-doutoramento, eu acabei fazendo essa parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, lá com pesquisadores, especialmente com o André Brunoni, que trabalha com essas formas de neuromodulação, né, estimulação cerebral para depressão. E a gente tem um projeto, a gente mandou um projeto que está em análise, que é desenvolver um sistema que você consegue ler a atividade do cérebro, fazer um EEG, por exemplo. Então, você consegue ver as ondas cerebrais ali no pré-frontal, né, que no caso a gente consegue mais regiões corticais. E você fazer uma estimulação baseada nesses dados eletrofisiológicos. E o que a gente vê em outros grupos, né, em Stanford, tem um trabalho que ficou muito famoso, é que quando se fazia essa estimulação magnética no ritmo teta, isso já é um tratamento para depressão resistente, mas nesse grupo eles fizeram uma ressonância magnética funcional para identificar em que ponto do córtex pré-frontal ele tinha menos conectividade
com outra região de interesse lá no fundo, lá no o subgenual. Então, a partir disso, eles localizaram o alvo e, estimulando esse alvo personalizado, eles conseguiram uma eficácia lá de 80%, que é um negócio que só se compara à terapia eletroconvulsiva. Então, o negócio foi muito marcante e mostra como que você personalizar esses tratamentos por estimulação, você pode conseguir uma eficácia maior. Então, a gente não fez isso que a Record divulgou, mas a gente tem esse projeto de tentar fazer essa translação, né? Voltar do modelo animal do que a gente descobriu, aplicar esse conhecimento ali ou estimular com estimulação magnética baseada no EG, ou fazer uma estimulação transcraniana elétrica, que é a diferença, põe 2 polos ali e faz uma estimulaçãozinha. Em vez de estimular, só colocar 2 eletrodos ali, estimular talvez nessa onda teta, no córtex pré-frontal. Então a gente tem essas ideias aí para retornar, né? A gente descobriu coisa no animal, agora vamos ver se isso funciona na clínica, já que tem muita coisa já em andamento. Entendi. Nossa, mas interessante essa pesquisa aí desse povo lá dos Estados Unidos. Nossa, 80% é monstro eficácia. Sim, é monstro. É um negócio que... essa noção, junto àquilo que eu até tinha comentado da psiquiatria de precisão, isso está cada vez mais em alta, né? Cada vez mais sendo mostrado que essa individualização, pegar o indivíduo, não tanto seguir um padrão geral, mas pegar esse indivíduo, vamos ver como é que é o cérebro dele, vamos ver como é que é a atividade do cérebro dele, vamos estimular o cérebro só quando o cérebro dele tiver um padrão específico. Isso é um negócio, é o futuro do tratamento em saúde mental, né? Então, aquela coisa, o protocolo físico, né, psiquiátrico, você chega lá, você toma um remédio, você toma uma estimulação, enquanto a gente sabe que na clínica, na psicologia, a Giovana falou que tem, acho que o perfil aí tem bastante clínico, né, a gente sabe como as coisas na prática são individualizadas, né, quando você faz o tratamento. E o interessante é nessas abordagens físicas, vamos dizer, de estimulação, de droga, você individualizar isso também. Então, esse é o futuro, né, isso já é arcaico de alguns pontos de vista, mas para essa nova psiquiatria, isso é o futuro, essa psiquiatria de precisão, a neuromodulação personalizada, usar ferramentas de inteligência artificial para aprimorar isso, descobrir qual paciente vai responder a qual droga, isso é um negócio que eu acho que em um futuro breve vai ser o padrão. Mudando um pouco de assunto agora, tive vocês pesquisadores que ainda estão meio que na área acadêmica, eu digo assim, fazendo doutorado, igual a Tamires, fazendo pós, igual você. Tamires mesmo falou de vários perrengues que ela passou, e aí eu te pergunto, como é ser neurocientista no Brasil? Fácil, é difícil? Recomenda ou não? Olha, isso é uma questão. Assim, os desafios, eles têm os desafios do bem, que são os desafios, por exemplo, conhecer uma técnica nova, conhecer uma abordagem nova. Por exemplo, no caso, assim, eu sou biólogo, né, e acabei tendo que trabalhar com programação computacional, análise de sistema linear, inteligência artificial. São desafios gostosos, né, de você ir lá, ler, aprender, aplicar e não dá certo, aí você tenta de novo e uma hora vai. E tem os desafios do mal. Assim, a vida acadêmica, ela é extremamente estressante. Infelizmente, são poucos os pontos em que você sente que aquele estresse todo é justificável. Eles existem, eles vão vir. Mas realmente, no geral, é muito estressante. Então, por exemplo, eu tive muitos períodos que eu fiquei sem bolso, tendo que trabalhar, aí veio pandemia, também que estenderam e tal, eles deram bastante amparo, mas aí o projeto não vai, porque tem dificuldade técnica, aí eu acabei ficando alguns tempos sem bolso, né, isso aqui, estou trabalhando, a gente desenvolve vários expertises aí, acaba trabalhando de graça, é meio complicado. E até a gente brinca, né, na vida acadêmica, na pesquisa, você trabalha 8 dias por semana, mas você pode escolher os dias. Então você pode virar a noite aí quando você quiser e o negócio ir. A questão do Brasil, acho que muita gente que fica aqui, é uma pergunta mesmo, geralmente por motivos pessoais, ter família, ter alguma coisa que liga a pessoa ao país, porque no Brasil, muitos pesquisadores, a grande parte dos pesquisadores são extremamente competentes. Todos os pesquisadores que eu conheço que foram para fora, eles foram amados fora. Tipo, quando voltava, o pesquisador fala, por favor, volta.
Nunca viu alguém que trabalha tanto. Então, no Brasil, assim, é igual o rato ali do estresse controlável. O pesquisador no Brasil é o super resiliente. Passou por tanto estresse controlável que ele adquiriu uma casca ali que vai levar ele longe quando ele tiver os recursos disponíveis. Então, a gente tem um caso, por exemplo... eu acho que eu não vou nem falar porque isso vai ser público, mas, assim, é caso de acabar a água no prédio, coisas bizarríssimas. Tipo, uma situação de renome, né? Então, uma coisa que a gente tem que encarar ali, problema que a gente tem que resolver que a gente nunca espera. Então, realmente é difícil. Quem vai para fora volta mimado. Então, é um desafio, mas tem um lado também de que a gente está aí, é a nossa sociedade, né? A nossa comunidade. Então, é um orgulho a mais até a gente dizer que a gente faz uma ciência de ponta, a gente quer fazer uma ciência de ponta e às vezes consegue, 100% brasileiro. Então, a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente publicou no Journal of Neuroscience, que é uma revista de bastante renome. E a gente sempre discute, a gente tentou em outras revistas, a gente fala, mas o problema não é nem o trabalho, o problema é o nosso sobrenome, né? Eles olham ali cheio de latina, mas então a gente teve bastante orgulho é muito mais difícil pra gente, então quando a gente consegue, a gente acaba sentindo que é um esforço justificado, mas realmente é problemático. Eu não recomendaria ninguém sair daqui por conta disso, mas só alertando que é difícil. Pô, mas conta os perrengues que é legal de ouvir. Alguns perrengues mais recentes, por exemplo, a internet. A gente usa um laboratório, a gente usa um computador que é multiusuário, ele é um computador super bom, assim. Aí toda hora ele cai a internet. Cai a internet lá da USP, a gente tem que ficar esperando. Aí às vezes tem apresentação para fazer. Fala, gente, não vai dar para fazer apresentação, tá sem internet. Uns tempos atrás acabou a água no prédio, que se fazia experimento. Então teve que correr atrás ali para cuidar dos animais e tudo. No meu caso, tudo bem que acabei tendo uma época de sorte ali quando eu estava fazendo as coisas, então eu tive alguns outros perrengues. Então, por exemplo, eu acabei levando vários choques, né? Acho que eu merecia, né? Tanto que eu toquei nos animais, mas eu merecia. Eu levei alguns choques para descobrir por que quando eu comecei a fazer os experimentos, eu fiz os testes comportamentais, estava tudo certo. Aí eu coloquei nos primeiros animais com registro eletrofisiológico e eu aplicava ali o choque e o animal nem sentiu o choque, nem coçava, um deles começava a dormir. Aí eu falei, nossa. Aí eu fui lá, aí eu fiz várias vezes que eu coloquei o dedo ali para levar o choque, apertava e dava o choque. Ué, o que será que aconteceu? Aí eu eventualmente, na verdade foi o contrário, eu apertava lá e não dava choque, eu apertava e não dava choque. Aí eu não sei quem que eu tava ali, tira o tênis. Aí tirei o tênis, aí levava choque. Aí trouxe um monte de gente para levar choque também. Aí foi assim que a gente descobriu que o sinal, o registro do animal aterrava ele e o animal não recebia choque. A analogia foi a mesma coisa que o tênis fazia, então várias coisinhas assim, engraçadinhas, vamos dizer, aconteciam. Nesse caso não tem ninguém para culpar, só a física mesmo. Assim. Mas dificuldade técnica a gente tem todo dia. Se eu procurar no zap aqui do grupo, vai ter alguém reclamando de alguma coisa do laboratório. Imagino mesmo, esses perrengues para passar aí é o que mais acontece, né? Sim, com certeza. Agora, você é daí de Ribeirão mesmo? Sempre morou aí? Não, na verdade eu sou interior de São Paulo, eu sou em uma cidade chamada Marília. Tem a Marilã da bolacha, às vezes alguém já comeu. Eu sou de Marília, lá tem algumas universidades, mas não tinham nenhuma dessas mais associadas à pesquisa, é por isso que eu vim para Ribeirão, umas 3 horinhas daqui. Agora, uma pergunta, fazer um crossover aqui. Porque a Tamires falou muito bem de você quando ela me recomendou, quando ela passou o seu número e tal. E aí, como eu falei, ela foi a última entrevistada, né, do nosso Papo Cabeça. E aí, como que era Tamires no laboratório? Tamires Crison no laboratório, porque, nossa, ela contava que ela ficava com raiva de todo mundo, que os treinos dava certo também. Engraçado. Não, a Tamires, a gente brinca, a gente tem uma figurinha do WhatsApp, que é assim, é uma caveirona, assim, que tá escrito, a Tamires deve saber. Se aconteceu alguma coisa, sumiu alguma coisa, um fio, sei lá o quê, um headstage do registro, a Tamires deve saber. Se perguntava, ela sabia.
que ela que organiza tudo ali, ela é a dona do laboratório. Ela foi em outro laboratório agora, ela tá na UCLA. A gente zoou com ela, você já é dona aí também? Mas ela não, a mulher é super competente. Até achei legal o título da entrevista com ela, da perseverança, realmente. É um negócio admirável. Ela que, por muito tempo, ela que estava fazendo o laboratório andar. E todos são competentes aqui do laboratório. Laboratório do professor João, todos competentes. Tamires, ela tinha essa característica aí de conseguir liderar tudo, organizar tudo. Então, é uma pesquisadora muito competente, extremamente competente. Sou fã da Tamires. Aproveitando para comentar, falou da Tamires, é uma super pesquisadora, mas é claro que mencionar alguns outros pesquisadores daqui, que na verdade foram muito importantes para mim. O meu orientador foi o João Pereira Leite, e teve também o Rafael Ruggiero, ele que pegou na mão ali desde a iniciação. Ele foi meu orientador informal no mestrado e orientador formal no doutorado. É um super pesquisador também, é um dos meus role models aí de seguir a carreira. E também o Matheus, que foi quem viu a LTP ali no meu livro e me trouxe. Então, a gente tem essa parceria, eu, o Rafael, o Matheus, a gente é o núcleo da redação dos artigos aí, de análise, e é um negócio que está indo para frente. Então, eu sou bastante fã de todos os meus colegas de bancada, Tamires, Rafael, Matheus, todos eles são muito bem influenciadores para mim. Legal de saber do povo aí do laboratório. Depois, se tu quiser me passar o contato do Matheus, né, que você falou que... Matheus e Rafael, são dois nomes aí que vocês vão curtir e conversar. Tá, depois eu vou querer sim. Aí o Guilherme levantou a mão, não sei se quer falar. Por favor, Guilherme. Não, peraí, daqui a pouco eu levanto de novo, eu preciso reformular minha pergunta. Tá. Mas alguém tem alguma pergunta? Gente, não sei como você tá de tempo, você tá de boa, tá tranquilo? Eu tô tranquilo. Giovana, Júlia, alguma pergunta? Eu tenho uma. Sobre essa parte do sistema neural, essa é uma novidade muito grande, né, aqui no Brasil, essa parte elétrica, essa coisa assim. Como que foi quase que ser um dos pioneiros para trazer isso para o Brasil e tal? Como foi? Foi de bom aceite da galera? Ou todo mundo ficou com certo receio da coisa? Aliás, bem lembrado, um perrengue, o Vinícius tinha perguntado. Acho que no primeiro mês ali que a gente instalou o sistema, é um sistema de uma empresa do Texas, sistema Flex. Acho que no primeiro mês a gente conseguiu queimar o pré-amplificador. A gente estava no registro eletrofisiológico, a gente quer pegar uma microatividade, amplificar ela e registrar lá e ver a olho nu o que está acontecendo. Só que acontece é que você tem o ruído da rede elétrica, que no Brasil é 60 Hz. Então, dependendo da qualidade do registro, é um negócio enorme ali, você não vê sinal do cérebro. E nessa brincadeira, a gente estava lá tentando aterrar a gaiola, aterrar o lugar que o animal estava, aterrar várias coisas ali do amplificador de sinal. E numa dessas, a gente colocou na tomada no buraco errado. E queimou, quase saiu fogo ali, saiu uma fumaça. A gente demorou, ficou meses para voltar, para continuar os projetos. Tinha o meu projeto, tinha o do Rafael, mas aí no fim deu certo. Foi o momento que a gente parou para estudar a programação. Então, acabou dando certo. Então, o Rafael, que foi meu orientador, que a gente andou muito de mão junta aí, desde a concepção dos trabalhos e tudo. A gente tinha um extremo interesse em fazer isso, até por isso que a Júlia falou, até é interessante se reparar, que realmente era um trabalho pioneiro, era uma técnica pioneira aqui, fora daqui já se faz há muito tempo, mas aqui no Brasil era pioneira. Então, quando o Lésio trouxe, ele fez o trabalho com a Bita Mogadam, então ele trouxe, conseguiu instalar tudo certinho ali, a gente teve só essa impasse aí de explodir o negócio quase, mas seguindo, a gente ficou bastante feliz, porque a gente tinha
foi um desafio instalar. No caso, foi uma empresa, né, que auxiliava a gente, então foi um pouco mais suave. Daí em diante, a gente começou a usar algumas tecnologias que a gente chama de open source, ou de código aberto, que especificamente o OpenFIS, que é um sistema que ele é extremamente mais barato, tem uma qualidade praticamente idêntica, talvez até melhor. Grande parte dos pesquisadores renomados fora usam esse sistema, então a gente começou a optar por esse do código aberto. Tem outros perrengues, tem que debugar algumas coisas, mas foi bastante motivador quando a gente teve ele ali montado ali, fazer os primeiros projetos, e meu mestrado junto com o doutorado do Rafael, que está para ser publicado, eu acho que vai ser publicado bem, vamos ver. Mas meu mestrado acabou sendo o primeiro, né, o primeiro título adquirido usando um sistema de eletrofisiologia comportamental em livre movimento, né? Então, é muito comum você fazer o registro comportamental e deixar lá o animal, ver crise epilética, e tem uma ruideira. Então, no caso, a gente ficou bem animado por ser esse pioneirismo. A gente teve que fazer várias coisas, a gente adaptou o sistema, a gente usava esquiva ativa, né? Um aparato que dá choque e o animal pula. E a gente já tinha problema de rede, imagina um aparato que dava choque, né? Então, a gente tinha amizade com um técnico da empresa que fez esse equipamento, a gente voltou, umas várias e várias vezes para conseguir chegar com a eliminação suficiente do ruído para a gente conseguir ver alguma coisa ali. Então foi bastante desafiador. Foi um desafio bom, né? Foi um desafio gostoso. Desafio que a gente gosta de lutar, né? Então foi bem legal, Júlio. Foi uma jornada bastante gratificante no fim. Agora tá todo mundo usando, a eletrofisiologia tá plug and play, né? Vocês ligam lá o botão que o negócio tá rodando certinho, assim. Então é um negócio bem, bem legal mesmo. Eu achei muito interessante, porque outro dia eu tava vendo, eu sigo uma neurofisiologista, eu não sei o nome dela não, mas é no TikTok. E aí eu vi outro dia ela meio que passando um sistema elétrico desse pelos neurônios, e aí meio que eles estavam emitindo o som da passagem da sinapse. E aí eu achei muito interessante, sabe? Sei lá, é um estalinho, mas achei interessante, assim, revolucionário, eu diria assim. Porque achei diferente sei lá, acho que eu pelo menos sou muito acostumada com a experiência de bancada. Aí você joga lá o tampão e que não sei o que. Aí quando você vai e faz com uma parte elétrica, eu acho diferente do tradicional, fica maneiro. Sim, isso aí é muito gostoso de ouvir, assim, quando a gente faz o registro, nesse sistema aí, a gente tem o neurônio também, né? Então tem um processamento ali para pegar neurônio, e para ter certeza que é neurônio, a gente usa esse áudio monitor para ouvir, e às vezes a gente consegue mais ouvir melhor do que ver o sinal. A gente vê essa pipoquinha aí, quando é neurônio, assim. Aí quando tem um neurônio bonitão, a gente sai da sala e fala, gente, vem. Então é um negócio bem divertido, assim. Caraca, que maneiro. Eu não sabia que, tipo, era mais fácil você ouvir do que, tipo, ver. Assim. Alguns neurônios são tão bonitos, assim, aquele potencial de ação certinho, assim, e tal. Os neurônios bonitos a gente vê e ouve, que é uma beleza. Às vezes, quando você vê um sinal ali, você não sabe se é neurônio, se é... Às vezes, ouvindo é melhor. No fim, na análise. Na análise você vai ver se é um neurônio mesmo, às vezes você vai ter que ver o estímulo lá que você está apresentando, se o neurônio vai reagir ou não. Acaba sendo... É um processo que a gente chama de spike sorting, né? Você vê os neurônios, vê a atividade dos neurônios e saber quantos neurônios tem ali, atividade, se aquilo é uma sujeira ou se é um neurônio mesmo, tem todo esse processamento. Mas esse é um negócio legal de ver, isso a gente faz mesmo. A gente pega o negócio, vê no osciloscópio e vê no áudio, assim. Às vezes tem uns neurônios bonitão. A gente até filma, a gente e manda no grupo. Assim. Que maneiro. Sim. E o bom, tipo assim, eu trabalho com um modelo de neuroproteção em retina de pintinho, no laboratório. E aí a gente faz a filmagem da mudança da onda, do aumento da onda, depois que ela tem um choque mecânico, que a gente força ela. E assim, a gente consegue ver a rede neural sendo ativada pela sinapse. Legal. E aí, assim, como é que vocês definem onde que vocês vão colocar esses receptores para saber se tá passando, se não tá passando, ou sei lá, vocês tipo, só jogam lá? Depende do sistema de eletrofisiologia. Você coloca
por exemplo, para ver LTP, plasticidade sináptica, você coloca um eletrodo numa região que você vai estimular, e o outro você coloca só um fio ali na região que vai receber, né? Então você vai fuçando ali até, quando você estimular aqui, você vai ver uma resposta no potencial. Então você vê uma respostona ali sináptica. Aí beleza, a gente achou a via, né? A via de interesse. Aí a gente pode ir lá fazer LTP, fazer o que a gente quiser. Nesse caso do registro neuronal, a gente coloca vários eletrodos, geralmente é um array, existem várias formas de fazer isso, então tem o arrayzinho que a gente chama de vassourinha, que parece mesmo uma vassourinha, uma cânula, e os fios todos meio que juntos, assim, a gente entra. Tem formato de matriz, que é um quadradinho, geralmente já vem pronta, e cada quadradinho é um eletrodo, a gente põe. A gente não faz isso, a gente faz principalmente isso da vassourinha, e o silicon probe, que é um negócio mais, que é um maior, assim, e ao longo é como se fosse um estilete, assim, e vários canais espalhados. Esse é um dos melhores, assim, você coloca e você consegue ver diferentes camadas da região de interesse. No caso, a gente faz muito no pré-frontal. A gente coloca lá a vassourinha no pré-frontal, mirando determinada camada, e não se preocupa muito. A maior preocupação é fazer uma cirurgia de implante bem feita. Quanto mais bem feita, mais limpa ali, mais neurônio você vai ver lá quando o animal se recuperar. Então tem mais essa preocupação. E neurônio é neurônio, né? Você coloca em qualquer lugar do cérebro, se não tiver bom, o eletrodo tiver bom, você vai pegar. Então a gente não se preocupa aí, nesse caso, com sinapse mesmo. No caso quando a gente quer registrar neurônio. E nesse estudo mesmo, por exemplo, de registrar as duas regiões, aí realmente não se preocupa com sinapse, registra o potencial de campo dos dois, as ondas ali, ver sincronia entre elas e tudo, mas a gente não tem nenhuma estimativa direta de atividade sináptica. A gente vê só o neurônio disparando ou não, e a sincronia, o aumento das ondas ali nas duas regiões. Diferente do trabalho com LTP, que realmente você estimula, você vê o potencial ali. Aí você faz uma manipulação, põe uma droga, você vê se aumenta ou diminui essa resposta evocada. Aí você tem que ter mais preocupação com a sinapse, tem que acertar a sinapse ali, senão você não vai ver nada. Entendi. Obrigada. Não. O Eric falou que tipo de som o neurônio faz. É assim, é o sinal de voltagem, você está vendo o sinal de voltagem ali que está indo no seu fio. O que a gente faz é transformar esse sinal de voltagem em um som, simplesmente se transformar em uma amplitude sonora. Então, assim, o som de um neurônio, você tem um ruído, que é mais ou menos um ruído, posso dizer, um ruído branco, né? Meio que que fica sempre, que é o fundo, né, de um sinal. E aí o neurônio, quando ele dispara, ele parece uma pipoquinha, né? Quando tem muito disparo, então você vê mais uns tá. Vou tentar imitar aqui, vai parecer o professor Girafales, mas é meio que isso, é transformar o sinal de voltagem em som. Então é um ruído com uns eventos acontecendo. É isso. Danilo. Oi, Giovana. Eu tenho mais uma pergunta. E assim, vendo todo o seu trajeto, né, eu fico até impressionada. Tudo que você já pesquisou e o que você anda desenvolvendo. Aí eu queria te perguntar quais dicas você pode dar para nós, meros mortais, da graduação, para ser, assim, um bom neurocientista, para continuar aí nessa luta, que a gente sabe que não é fácil, né? E o que você fala aí para nós, assim, que inspiração. Perfeito, Giovana. Fico feliz de ter passado essa impressão. Espero que vocês tenham gostado das coisas aí que eu tenho feito. De mensagens, olha, uma das mensagens que eu acho mais importantes, a gente já discutiu aí dos inúmeros desafios que a gente tem em fazer ciência brasileira e tudo mais, mas outro aspecto é a gente não esquecer que a gente, cientista ali, a gente faz parte da sociedade, né? Então a gente tem que estar sempre em contato. Então uma das formas que eu acho que é a forma mais eficaz é a gente estar sempre aí engajado nessas atividades de divulgação científica. Então, por qualquer tipo que seja, feira, exposição em praça, webinário, podcast, então vocês estão extremamente de parabéns aí pela iniciativa aí desse trabalho.
E divulgação científica, ele não é só uma atividade que acaba ali. Na verdade, a divulgação científica é o momento ali que o cientista ele vai ter o contato com gente, você vai falar o que você faz, e você vai ver o que as pessoas falam sobre isso, qual é o interesse das pessoas sobre isso, elas têm ou não. E isso vai fazer com que você aumente o impacto, você consegue repensar a sua pesquisa, o que você está fazendo, para você melhorar ela, melhorar as perguntas que você tem. Às vezes, ao longo da minha jornada, eu acabei não falando, mas eu sempre me engajei muito nessas atividades de divulgação. Aqui em Ribeirão tem o Hemocentro, tem a Fundação Hemocentro, que eles têm a Casa da Ciência. E sempre que eu tinha oportunidade, quase todo ano, eu fazia umas palestrinhas lá, e falando de qualquer coisa. Eu quase nunca falei da minha pesquisa, mas eu sempre falava de qualquer coisa de neurociência. E realmente era um momento que, às vezes, a pergunta de uma criança é mais relevante para você pensar, nossa, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Mesmo do que um professor titular lá que já está na área faz tempo. E na pesquisa, né, científica, não só no Brasil, mas no geral, a gente acaba meio que cada vez mais se afunilando, né, em uma coisa específica, numa questão, numa molécula, numa coisa ali que vai cada vez mais criando essa visão de funil. Então, isso é uma coisa importante da divulgação científica, além de dar esse retorno para a sociedade, além de fazer você repensar o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, se vale a pena ali judiar do animal para responder aquelas perguntas. Então, essa é outra questão de estar sempre atento a isso. No Brasil, isso infelizmente, é muito pouco fiscalizado e acaba sendo uma grande injustiça, né? A gente escolher rato, porque não tem outra explicação, né? Além de motivos socioculturais. Lógico que tem alguns motivos práticos, mas é uma judiação aí a gente ter que usar roedores para responder algumas perguntas que não tem como responder de outras formas. Então, sempre estar bastante atento a essa questão da ética, sempre reduzir, sempre refinar e sempre substituir quando possível. E uma coisa que eu sugeriria é sempre ter um interesse amplo, sempre tomar muito cuidado com essa visão de funil e sempre se engajar, sempre buscar ler, buscar fazer atividades que você tenha que ler coisas fora da sua caixinha. Sempre acessar outros mundos, né? Além da neurociência, qualquer outra coisa, mas na neurociência isso é uma coisa que enriquece muito a jornada ali, a atividade. Então, por exemplo, eu contei lá que eu acabei perguntando uma coisa para a psicóloga, que se eu olhasse a literatura de onde eu estava vendo, não falavam disso. Então, eu tive que perguntar ali para alguém que olhava a coisa de outro jeito, para falar, você tem que olhar para isso. E é um negócio que acabou definindo muito do que eu fiz daí por diante. Então, eu pensaria isso, pensar sempre nessa questão da relação com a sociedade, por via de divulgação científica, talvez seja um dos meus principais. Pensar sempre na questão da ética, infelizmente no Brasil isso não é tão bem fiscalizado e acaba sendo voluntário nosso, tendo que tomar esse cuidado e continuar aí o que vocês já estão fazendo, tendo esse interesse amplo, fazendo essas atividades de divulgação, e eu acho que aí a gente vai conseguir ter uma visão rica e conseguir definir bem aí nossas jornadas. Uma coisa que ficou assim muito para mim durante todo o Papo Cabeça, eu quero já te agradecer por conta disso, essa visão que você trouxe para a gente, né, do integral. E em todas as suas falas, ficou muito forte mesmo para mim, o quanto que é importante para ter sucesso nessa parte, não só da pesquisa, mas da nossa vida em geral, né? O tanto que é importante a gente considerar todos os fatores que estão englobando. É isso que você falou, essa visão de funil, porque infelizmente está tudo muito fragmentado ultimamente. A gente está vendo as coisas tudo sendo muito específico. E aí como se a gente não fosse constituído de uma coisa que é integral. E ficou muito para mim, enquanto você falava, o quanto que a gente tem que considerar isso, o quanto a gente tem que olhar para essas questões. E eu quero te agradecer por isso. Perfeito, Giovana. Fico feliz aí que tenha passado essa mensagem. Eu assino muito embaixo disso, porque realmente quando eu entrei nessa área como biólogo ali, e a visão predominante biomédica, quando você lê artigo, essa visão muito específica e engessada, e realmente, pelo menos para mim, e é o que eu recomendo, que é muito importante você pensar, sair da caixinha, né? Sair da caixinha sempre que dá para repensar as coisas. Então, obrigado aí, Giovana, pela consideração. Eu que agradeço. Nossa, a gente que agradece. Não, eu agradeço muito. Foi um
prazer enorme, está sendo um prazer enorme. Sempre que vocês quiserem, podem contar comigo aí. Foi uma grande honra aí também. Espero que tenha sido interessante aí para o pessoal. E espero que leve alguma coisa aí para casa também. Have you ever wondered Gente, what a mais brain alguém tem cell alguma sounds like when it's pergunta? hot? Well, I can show you because I'm an electrophysiologist and all these gadgets I need recognize tiny signals and Uma amplify them. dúvida? Are you ready? Eu achei o vídeo do neurônio. Eu quero ver se esses são mesmo, porque eu fiquei curiosa. Procura Place Cells, acho que você vai gostar. É um videozinho, procura lá, Place Cells. Não sei se já ouviram falar das células de lugar, célula do hipocampo. Você coloca um roedor, né? Foi assim que descobriram. Em um labirinto, por exemplo, tem células ali no hipocampo que, dependendo de onde ele está, ela vai disparar. E isso ganhou o Nobel em 2014. Isso é super feito e refeito por diferentes laboratórios. E tem um videozinho que eu sempre mostro em aula aí de eletrofisiologia. Acho que vocês vão achar que é o animal andando e mostrando os neurônios, e dá para ouvir, né? Eles colocam o áudio também do neurônio disparando, mostrando como diferentes neurônios eles estão em diferentes locais que o animal está navegando. Cada tipo de neurônio tem um som diferente? Não chega a ser audível diferença, não. Só dá para ver que ele está disparando. A gente consegue ver que neurônio é diferente pelo tamanho, pelo formato da onda, por quanto dispara. Entendi. Danilo, depois se você tiver também algumas literaturas que você recomenda, além dos links, né, que você mandou pra gente, pedir pro Vinícius encaminhar, pode passar que a gente adora essas coisas. E, assim, pra, né, realmente ter esse direcionamento, que eu acho que é sempre muito válido, e pra atiçar mais nossa curiosidade. Não, perfeito, Joana. Então, eu posso mandar no e-mail aí algumas literaturas. Eu, particularmente, acho muito interessante essa literatura aí do Desamparo Aprendido, que é uma literatura que não só eu falei só de mim, mas meio que esses achados que a gente teve, de que, na verdade, é a resiliência, que é o negócio que tem uma neurobiologia mais distinta e única. Na verdade, isso já tinha sido mostrado com experimentos ali de inibição, no grupo do Stephen Meyer. Né? O Desamparo Aprendido ele foi descoberto por dois psicólogos, o Stephen Meyer e o Martin Seligman, e o Stephen Meyer continuou trabalhando com a neurociência e ele acabou mostrando a mesma coisa, de que no desamparo, né, na vulnerabilidade, você tinha uma ativação ali no tronco cefálico, que era meio geral, e na controlabilidade, que é o controle, que é a resistência, se você inibia o córtex pré-frontal, que seria o outro circuito, você tinha os efeitos do estresse por si, independente se era controlável ou incontrolável. Então, na verdade, que o controle não é a ausência do desamparo. Na verdade, o desamparo que é a ausência do controle, que é uma atividade a mais, um circuito a mais, outra região ali fazendo coisa. É uma literatura que acaba me influenciando bastante também, e acho que é uma das coisas que mais, talvez, representa aí muitas das coisas que eu comentei. E na verdade, essa jornada aí que meio que a minha curta, né, perto de grandes nomes, de que olhando para a vulnerabilidade, para a doença, a gente acabou, vamos olhar para a resiliência, se espelha a várias outras. Então, por exemplo, o Martin Seligman, que descobriu o desamparo, anos depois ele fundou a psicologia positiva, que é esse o propósito, olhar para os lados positivos. Você tem, por exemplo, o Richard Davidson, que é um neurocientista muito famoso, que ele estudava EEG e tudo associado à depressão e ansiedade. E depois disso, hoje ele é um grande nome na neurociência contemplativa. Ele tem amizade com o Dalai Lama, e é um dos principais nomes aí da investigação de estratégias como meditação, mindfulness. E até na depressão mesmo, um grande grupo é o do Eric Nestor, que eles fizeram a mesma coisa analisando dados genéticos em camundongos resilientes suscetíveis. Eles também viram que os animais resilientes tinham um monte mais de genes ativados e tudo mais. Então,
Só que é interessante que algumas, talvez umas literaturas que eu posso mandar, mostrando aí como a resiliência, a neurobiologia da resiliência, ela é única, complexa e é uma coisa interessante de se investigar. Muito obrigada pelas dicas. Vamos, ó, tudo anotadinho aqui. Perfeito. Pessoal, se mais alguém tiver alguma dúvida. Danilo, então eu quero te agradecer, né, primeiramente, por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Foi muito bacana todo o nosso papo cabeça. Eu tive uns pequenos problemas de internet ao longo do percurso, mas consegui aí ouvir e acompanhar bem. Eu quero te agradecer em nome da Liga também, por trazer tanto conhecimento e por agregar tanto assim, não só na parte de estudos, né, mas na parte pessoal também, porque tudo que a gente conversa aqui, a gente acha muito válido, que é engraçado que nunca é só para os estudos, né? E aí Uhum, volta aquela questão de estar tudo conectado, tudo vinculado. Então, te agradecer novamente pelo seu tempo, por ser tão solícito conosco, né? Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Passou muito rápido, nem vi a hora passar. sim, também não. Já são quase 8 horas, eu nem vi a gente estar aqui tomando seu tempo. Mas realmente te agradecer por todo esse papo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Giovana, Vinícius aí, que mediaram o contato. Vou ter que agradecer a Tamires aí por colocar a gente em contato também. Foi um prazer enorme, realmente. Eu até tinha perguntado para a Tamires, como é que eles perguntam? Não tem formato? Eles falam que não tem formato? E realmente foi um negócio que funciona muito bem, porque aí deixa a gente contar um pouco da nossa história pessoal, né? E assim, no fundo, né, a gente olha a ciência como um negócio engessado e duro ali, mas assim, é sempre uma pessoa que está fazendo a ciência, né? E é os fatores na pessoa que influenciam como aquela ciência é feita. Então, realmente é um negócio que está de parabéns aí. Foi um enorme prazer o Papo Cabeça e gostei muito do formato, das perguntas. Vocês estão nota 10. Parabéns, Giovana, parabéns, Vinícius. Foi um prazer, uma honra participar. Quando vocês quiserem, eu tô aí de novo. Ai, a gente não vai esquecer, não. Vamos lembrar disso, vamos te convidar mais vezes. Muito obrigada por toda Perfeito. a ajuda. E eu que agradeço vocês. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, professor. Muito obrigada. Nada. Falou, obrigadão, Danilo. Tchau, tchau. Alô, Vinícius. Até mais.